todas. Estamos aqui então para darmos início à mesa número 2, Currículo Nacional de Trabalho Docente, que faz parte das atividades do 8º Encontro Brasileiro da Rede Estrada. Meu nome é José Ribeiro. Eu estou aqui então com os professores Eduardo Adolfo Terrazan e Jarbas Santos Vieira. O professor Eduardo tem graduação em licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo, bacharelado em Física pela mesma instituição, assim como mestrado em Ensino de Ciências e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. E realizou seu pós-doutoramento na Universidade de Campinas. Atualmente, o professor Eduardo é professor associado do 3 do Departamento de Metodologia do Ensino, bolsista de produtividade do CNPq e coordenador líder do grupo de pesquisa, Estudo, Pesquisa e Intervenções, Inovação Educacional, Práticas Educativas e Formação de Professores. Temos também o professor Jarbas Santos Vieira, que tem doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Educação pela Universidade de Barcelona, na Espanha. E é professor associado da Universidade Federal de Pelotas. Então, conforme o acordo aqui com os nossos palestrantes, cada um deles terá 30 minutos para fazer sua exposição. Depois disso, nós abriremos então a possibilidade de estabelecermos o debate a partir das falas dos colegas. Começaremos então com a fala do professor Jarbas. Por favor, professor. Boa tarde. Os conhecidos aqui. Então, eu vou apresentar para vocês um texto aqui que eu comecei a escrever já no ano passado, final do ano passado, e tem a ver com todo um movimento que a Associação Brasileira de Currículo, a ABDC, vem fazendo no debate em função dessa proposta que está gestada aí pelo MEC, da criação de uma base curricular nacional comum. Um pouco vou apresentar, vou procurar ler um pouco e para não causar muito tédio, às vezes eu paro de ler, vou dar uns pulos também. Mas como a gente está na academia, né, nós somos todos treinados a enfrentar o tédio. Não posso deixar de notar a coragem de usar a camiseta do Esporte Clube Pelotas. Precisa ser muito corajoso. Mas tá bem. Então, eu trato de discutir as relações entre a Base Nacional Comum Curricular e o trabalho docente. A fala apresenta 3 movimentos. O primeiro movimento é uma discussão do campo do currículo, do ponto de vista histórico, como é que os significados, as concepções de currículo foram alterando ao longo da história. O outro movimento é uma discussão epistemológica sobre a ideia de se criar um programa curricular comum para o país. Aí o terceiro movimento é alguns efeitos dessa proposta sobre o trabalho docente. Então, um pouco, elas não estão estruturalmente ordenadas, elas estão implicadas no corpo do texto. Então, acho que vou falar coisas que várias pessoas já sabem aqui, mas o currículo, como campo específico de estudo, ele tem uma data de nascimento, ele tem um local de nascimento, ele tem um motivo de nascimento. Isso acontece nos Estados Unidos da América, no início do século XX, quando, em função da necessidade de força de trabalho, de mão de obra, para a industrialização crescente no norte do estado norte-americano, o país Estados Unidos da América, ocorre no norte do país uma série de imigrantes vindos da Itália, da América Latina, os negros ex-escravos do sul dos Estados Unidos, todos eles correm para o norte em busca de trabalho nas fábricas. E se monta um debate muito grande quando o currículo se torna, então, um campo específico a ser de investigação. O debate é o que fazer com esses imigrantes, com as novas gerações, para que a industrialização norte-americana possa se desenvolver, se consolidar, precisando dessa força de trabalho que não conhece a cultura norte-americana. O que fazer? A escola passa a ser um local muito importante para fazer essa conversão técnica e cultural. O debate corre entre 2 grandes expoentes do pensamento norte-americano, de um lado John Dewey
e de outro lado Bobbitt, né? E Bobbitt acaba sendo aquele pensador, né, que mais influencia o desenho do campo curricular pela primeira vez. Ele diz que a escola então tem que se transformar num simulacro de fábrica e transformar aqueles imigrantes e os seus filhos numa força de trabalho apta ao desenvolvimento industrial norte-americano. E ao fazer isso, há então uma conversão ao modelo cultural norte-americano, né, que é aquele modelo baseado em todo um ethos da fundação do país, das 13 colônias. Eu chamo isso, que o currículo, como nasce como campo específico, ele nasce com uma coisa que eu chamo de uma ética fabril protestante, de caráter bastante técnico. Né? E é esse currículo que é espalhado, chega ao Brasil, chega a vários países do mundo. Né? Esse modelo curricular é um modelo que vai privilegiar o conhecimento científico, o conhecimento técnico. Não vai haver, então, nenhuma discussão sobre o impacto disso nas diferentes classes sociais. Há uma concepção bastante kantiana, né, de que o conhecimento por si só, independente de classe social, de posição dentro da sociedade, ele alavanca todo mundo de forma igual. Então, esse currículo vai ser bom para todos, para os imigrantes, para quem não é imigrante, enfim, ele vai ser o responsável por adensar, por consolidar o modelo norte-americano de democracia e de desenvolvimento industrial. Então, somente a partir do século XX é que somente a partir da década de 60 é que esse modelo vai começar a ser contestado, porque na década de 60, como muitos daqui dentro sabem e viveram, a década do sexo, drogas e rock and roll, né? Há um conjunto de contestações que alcançam uma dimensão quase que mundial, questionando o status quo e de forma bastante acentuada, fazendo críticas ao modelo de vida do capitalismo nas sociedades capitalistas. A gente não pode ignorar também a Primavera de Praga e todo o movimento de contestação no leste europeu. A década de 60 acaba gerando uma série de estudos sobre o currículo e fazendo ver que a escola, de alguma forma, favorece quem já tem um favorecimento de origem de classe. Quem tem sucesso na escolaridade são aqueles mesmos grupos de pessoas que acabam, que já nascem em famílias de classe média alta. São eles que conseguem concluir a escolaridade, enfim. Nasce aquilo que se chama de politização do currículo, do debate curricular. Nascem as teorias críticas, e a gente tem algum tributo a pagar para isso, para esse ensinamento, aos modelos de análise marxistas e weberianas. Né? Então, estou pensando de um lado, weberiano, Bourdieu e Passeron, que eu particularmente considero a melhor análise da época, as melhores análises feitas na época. E de outro lado, Althusser, Baldo-Seguintes, Baudelot-Stablé, né? Vertentes de corte mais marxistas, que vão fazer uma análise e de alguma forma vão tirar a roupa da escola. Vão mostrar que a escola, que a escolaridade e o conhecimento veiculado na escola acaba aprofundando as desigualdades sociais ao invés de... Estou dando uns pulos bastante grandes para não ter que fazer a leitura do texto, né? Toda a leitura do texto. Então, somente a partir então do século XX, em função dos vastos movimentos de contestação e dessas pesquisas, se começou a fazer uma leitura mais crítica da educação e do próprio currículo. O conhecimento, a cultura nele veiculada, começa a ser problematizada de forma bastante radical. O currículo e seus postulados universalizantes, direcionados à educação de todos, e os conhecimentos nele veiculados, são analisados como potentes e sutis formas de manutenção do status quo, fazendo ver o quanto a escolarização estava envolvida em um jogo de reprodução do conhecimento técnico a serviço do modo de produção capitalista e de sua cultura de classe. Nos anos 60, com a teoria crítica, aprendemos o quanto o conhecimento não é neutro,
embora já deveríamos ter levado mais em conta, né, os ensinamentos de Popper, os ensinamentos de Heidegger, os ensinamentos de Bachelard, que já nos mostravam o quanto havia uma relação estreita entre o conhecimento e a própria história. Tá? No campo curricular, já na década de 70, Michael Young vinha mostrando para a gente, tá, antes de seu atual pânico epistêmico, que o faz defender um tal de conhecimento poderoso, hoje em dia, né? Mas ele mostrava, na época, quando ele não estava tão em pânico como está hoje, tá, ele incorporava essas lições e reivindicava o quanto o currículo não poderia ser encerrado em listagens de conteúdos e objetivos. Reivindicava que havia nas escolas, nas salas de aula, e que isso nem era considerado, não era considerado pelos defensores do currículo tradicional, e tampouco pelas teorizações da reprodução, de base marxista ou mesmo weberiana. Também William Pinar e Madeleine Grumet, com base na fenomenologia, defendiam um outro conceito de currículo e uma outra postura investigativa sobre a educação. Mas aqui, desse lado do mundo, nós já experimentávamos experiências curriculares extremamente inovadoras e rompedoras dos modelos de reprodução. Tá? Desse lado do mundo, a gente já mostrava que era possível educar de pés descalços, tá? Nos sertões nordestinos, em experiências educacionais que se multiplicavam nos movimentos sociais e também em muitas escolas. Nesses movimentos, o currículo se abre e sai do quadro, parodiando as meninas. Né? E ao sair do quadro, o currículo se complexifica e entra no jogo da significação. O campo curricular hoje tem entendido que o currículo está implicado na luta por significação e na produção de sentidos, pois o currículo, tal como a cultura, é uma prática de significação. E como prática de significação, o currículo é uma prática produtiva, constituída e constituinte pelas e nas relações de poder. Minimamente, ao procurar se estabelecer a ideia de uma base comum, o que se coloca em suspeita é todo esse deslocamento conceitual, teórico, prático, epistemológico, investigativo, que o campo curricular veio construindo, tendo como pressuposto a necessidade de radicalização das relações democráticas dentro das escolas. Mas isso é somente uma face do problema. Tá? O currículo como prática de significação, tal como a cultura, isso a gente já aprendeu com Tomás já desde os anos 80, tá? Envolve formas de compreensão do mundo que vivemos, maneiras de torná-lo legível, inteligível. Nessa medida, o currículo está implicado na produção de sentido, produzindo e reproduzindo a vida, tal como a cultura. Por isso, o currículo não pode ser encerrado em uma taxonomia de objetivos, conteúdos, conhecimentos que sirvam para todas as pessoas. Talvez esteja enganado, mas sempre há um espectro de conênios em propostas de padronização. O que o campo tem feito nesses últimos 20 anos é entender como o currículo está envolvido em práticas de significação, longe da ideia de que a educação escolar apenas sofre ou resiste ao mercado, ao capitalismo. Mergulhos investigativos nos cotidianos das escolas mostram o quanto a lógica dos campos disciplinares é quebrada, precisa ser quebrada, pois não dá conta da complexidade do encontro educativo e da potência do conhecimento que é produzido nesse mesmo encontro. Não há ingenuidade em afirmar isso, pois o currículo, assim como o encontro educativo, não ocorre no vácuo, não é um fato isolado. Por isso, um outro problema da ideia da base é a sua incompreensão do caráter produtivo e criativo do currículo, pois o concebe como produto acabado, talvez reservando 25% para a criatividade, incorrendo em uma postura de reificação, cristalização e mobilização dos processos criativos que envolvem o encontro educativo. O que o campo curricular tem entendido é que o currículo precisa ser visto como atividade, ação e experiência, implicando trabalho sobre alguma coisa, sobre materiais existentes. Os materiais existentes, as matérias significantes, vistas como produtos, como coisas, não estão aí para ser contempladas ou para ser simplesmente recebidas, aceitas e passivamente consumidas. Portanto, o currículo envolvido na produção de sentido é um discurso
uma prática discursiva de produção e de criação de significado. E é uma relação social, e como tal há de se considerar como um elemento central do encontro educativo. E aqui eu entendo o encontro educativo como um conceito que eu tiro de uma professora canadense, como zona de contato. Não existe a possibilidade de um processo educativo não intervir tanto no discente como no docente. Para evitar a leitura de todo esse conceito, tá? Depois vocês me perguntem ele. Tá? Estou elencando problemas que encontro na ideia de base nacional curricular comum. Aqui vou me furtar a uma análise de cada componente curricular apresentado no documento, embora seja importante lê-los para ver o quanto misturam-se conteúdos, objetivos, habilidades e procedimentos. Misturas essas que vão do capítulo de apresentação da base, passando pela educação infantil, linguagens, arte, educação física, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e, pasmem, ensino religioso. Talvez tal confusão seja, afinal, problema da pressa em elaborar o documento, como revela o próprio texto oficial, escrito pela ANPED e pela Associação Brasileira de Currículo. Às expensas de tais confusões, o documento faz forte investimento nos conteúdos necessários para serem ensinados a todos os estudantes em todas as escolas brasileiras, justificando tal proposta segundo a necessidade de garantir igualdade de conhecimento para todas as pessoas. Depois de mais de 50 anos que o campo de educação vem mostrando a ausência de neutralidade da escola, do conhecimento, da própria ciência, parece que o documento, tal como um caranguejo anda para os lados ou como um besouro para trás. Como é possível defender a ideia de um conhecimento universal necessário sem assumir os interesses que embalam tal discurso? Como é possível defender que o conhecimento de tal ou qual disciplina é central para garantir a igualdade educacional, sem assumir interesses que embalam tal discurso? Clifford Geertz nos ajuda um pouco a pensar. Estou falando de mais de 15 minutos, Geertz nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Vou fazer uma citação dele que eu acho brilhante para a gente poder pensar o currículo. Diz ele o seguinte: há várias disciplinas ou matrizes disciplinares, humanistas, científico-naturais ou sociocientíficas, que compõem o discurso disperso da academia moderna. São mais que simples posições intelectuais vantajosas. São, para invocar uma fórmula de Heidegger, modos de estar no mundo, ou formas de vida, para usar uma expressão de Wittgensteiniana, ou ainda, variedades da experiência intelectual, adaptando James. Da mesma forma que os papuas ou os amazonenses habitam o universo que eles imaginam, também o fazem os físicos de alta energia, ou os historiadores do Mediterrâneo na época de Filipe II, ou pelo menos assim crê um antropólogo. É quando começamos a entender isso, ou seja, que quando decidimos decifrar o imaginário dos Yetis, ou envolvermos com buracos negros, ou medir o efeito dos níveis de instrução que os níveis de instrução têm sobre o padrão econômico, não estamos assumindo uma simples tarefa técnica, e sim trabalhando com uma estrutura cultural que define a maior parte de nossas vidas. Que a etnografia do pensamento moderno começa a parecer um projeto altamente necessário. Os papéis que acreditávamos desempenhar, no fim das contas, são opiniões que descobrimos ter. Se minimamente considerarmos como objeto de reflexão o que escreve Geertz, minimamente deveríamos nos voltar para o documento da base com uma outra lente analítica, talvez uma que permitisse ver que seus pressupostos elidem a discussão de fundo sobre o conhecimento que deve ser socializado em nossas escolas. Ademais, no documento há um vínculo linear entre conhecimento e disciplina, sem uma preocupação em dizer sobre seus significados. Conhecimento e disciplinas, estabelecidos como significado e significante, sem problematizá-los enquanto tal,
torna a diferença outra vez elidida pela proposta. Novamente, todo um esforço analítico que há muito vem sendo empreendido por muita gente envolvida com filosofia, educação e ciência, parece ser olimpicamente ignorado pela base. Desde meados do século XIX e de maneira mais intensa no século XX, proliferam estudos enfatizando o caráter negociado da ciência. Defensores de um modelo de aculturação têm enfatizado as economias e habilidades de elementos que dizem respeito a atitudes e de valores que devem acompanhar os elementos formais da matemática, teoria física, daqui a pouco eu vou apanhar aqui, e os princípios da engenharia do trabalho científico. Essas questões mostram a falta de unidade da ciência, mostram envolvimentos diretos da ciência com as demandas sociais, muitas delas inventadas. Mostram o quanto a produção do conhecimento, em especial do conhecimento científico, não está fora das relações de poder. Antes, pelo contrário. Ao dizer isso, não estou defendendo uma postura externalista em relação à ciência ou ao conhecimento, mas também não estou partilhando, tal como a base procura fazer, de uma posição internalista, que trata as disciplinas e os conhecimentos veiculados na base como produtos puros de teorias científicas particularmente importantes, resultando da investigação de uma notável descoberta, de um programa de pesquisa ou do trabalho de uma escola de pesquisa. Nem as disciplinas encerram tal pureza na produção de conhecimentos específicos, nem, tampouco, são constituídas somente por interesses políticos, dependentes mais da alocação de recursos do que de seu conteúdo cognitivo. Custa entender como esse debate ou pensar uma proposta curricular em âmbito nacional foi ou vem sendo esquecido pelas comissões. Como disse um pouco acima, talvez a pressa, talvez a urgência de cumprir metas do plano da educação. Mas, na data de 2016, o plano também estipula a necessidade de carreira e de piso nacional para o magistério. A proposta de base não pode esquecer isso, pois corre o risco de tornar a base um conceito natimorto. O chato disso tudo é que provavelmente estamos gastando energia no lado errado, no lado das editoras de livros didáticos, de complicadas ONGs empresariais, e ajudando, com boa fé, a construir mais um muro cercando a capacidade de concepção de nosso professorado, principalmente da educação básica. A política curricular não pode ser vista fora da luta de significação, o que nos leva a questionar a ideia de base nacional, que busca estancar essa luta ao defender padrões, conteúdos básicos, objetivos universais, uma palavra, uma mesma identidade para a educação e seus agentes em todas as escolas e em todo o território nacional. Tal postura pretende criar a ideia de uma nação na qual a diferença torna-se subsumida a uma identidade padrão, a brasileira. E, nesse processo, a diferença confunde-se com diversidade e, como tal, passa a ser uma caricatura de nossa pluralidade e democracia. Para fazer essa operação, outro pressuposto é operado no documento. Existe alguma coisa comum entre nós, nossa brasilidade, seja lá o que isso signifique, e a necessidade de nos tornarmos produtivos para nós mesmos. Mas essa brasilidade, essa necessidade de nos tornarmos gerentes de nós mesmos, não é um simples elemento simbólico, o que já é muito, pois elas precisam ser construídas pela escola e pela uniformização curricular, pois os proponentes não ignoram, acho eu, que neste país e nesse continente existem contextos particulares, práticas sociais singulares, culturas e geografias variadas. O documento da ANPED e da ABTC escreve que, tal como Boaventura de Souza Santos, defendemos que as soluções para os problemas globais são locais e que, quanto mais global for um problema, mais locais devem ser as soluções. Uma política que ignore isso, mais cedo ou mais tarde, mesmo que busque tornar equivalentes as demandas sociais, não conseguirá bloquear o livre fluxo
do diferir associado às dinâmicas contextuais. Como a comissão encarregada dessa proposta de base pode ignorar isso? Como autoridades de detentores do saber científico disciplinar podem supor ou pressupor que seus saberes são fulcrais para compor uma proposta curricular, desconsiderando as experiências cotidianas de nossas escolas? Uma possível explicação para tamanho descuido tem a ver com algo que talvez possa ser caracterizado como desprezo pelo conhecimento produzido nas escolas, o que exigiria da comissão e da política curricular em gestão um deslocamento do quadro teórico e instrumental no qual habitam, bem como uma outra concepção epistemológica sobre conhecimento. O cotidiano das nossas escolas é um espaço-tempo de produção de conhecimento. Nessa medida, o currículo, e eu estou aqui com 5 minutos para falar, tá? O currículo que está sendo gestado hoje, tá? É um currículo que efetivamente tem uma vinculação direta com as formas de estandartização do trabalho docente. Tá? Nessa medida, dando um pulo e deixando para trás uma série de coisas, tá? Sem ignorar as fortes determinações externas e prescritivas que buscam definir o que é uma educação de qualidade, o verdadeiro trabalho docente, tá? O que ajuda a entender o caráter formativo da estrutura educacional, não se pode prescindir nessa discussão curricular, e o grupo de Pelotas não consegue desvincular a discussão curricular do debate sobre o trabalho docente. O professor Álvaro usa uma expressão que cada vez que separamos essas análises, o processo fica coagulado, uma expressão que eu gosto muito, tá? Não podemos prescindir de uma análise dessa relação entre que implicações tem esse modelo curricular com essa carga epistemológica, que na falta de outra palavra eu diria um tanto clássica, tá? Como fazer essa discussão sem ignorar os efeitos que tem sobre o trabalho docente, sem ignorar que o professor e a própria educação vem tendo a sua capacidade de definição do seu processo de trabalho cada vez mais reduzida. Como ignorar que existem interesses econômicos bastante fortes nisso. Mas também como deixar de ignorar, ou como deixar a nossa análise não tocar naquilo que constitui a profissão do professor, que constitui o próprio que fazer do trabalho no trabalho docente. Tá? Estou terminando, então, para dar um pulo aqui. Não podemos prescindir de uma análise da atividade e do papel dos sujeitos em seus trabalhos reais, as dinâmicas e as construções pessoais que ocorrem em sala de aula, a lógica das ações locais. Nessa direção, o trabalho docente passa a ser analisado em constante negociação com a norma e com a prescrição, considerando os recursos cognitivos e sociais que os agentes devem dispor para operar o processo educativo, pois tornar-se professor implica, exige grande investimento subjetivo. Se considerarmos que o trabalho docente implica a socialização, produção de saberes e condutas em relações sociais complexas, é mister considerar que a forma, o conteúdo, as matérias, os métodos, as técnicas de trabalho e os instrumentos precisam ser adaptados àquelas relações, sendo a prescrição apenas uma pequena parte daquilo que informa sua natureza, pois a ação dificilmente pode ser antecipada pelo contexto. O trabalho docente é assim um trabalho no qual está implicada a ação, a cognição e a emoção, fazendo com que as situações e interações locais dependam dos seus agentes, mesmo que os conhecimentos e condutas sejam especificados pelos contextos. As atividades sociais dos agentes precisam ser negociadas e relacionadas às suas experiências e formação. Isso indica que o trabalho docente, concomitante à sua dimensão social, é também um trabalho emocional. Há, pois, na ação docente, elementos sociais, culturais, históricos e pessoais que, com seu peso, influenciam o trabalho docente, sempre gerando estabilidades provisórias entre o objetivo do trabalho e o próprio sujeito, e sua ligação aos saberes científicos, escolares, pedagógicos, a sua ligação entre a escola e sua ligação com a escola e com a sociedade. Uma base, uma política, precisa enfrentar essa característica do trabalho docente.
entre o que já se encontra prescrito e a ação humana, de modificação, adaptação do que já existe, entre processos de objetivação e subjetivação. Pois se existe um conjunto de regras prévias, elas não dão conta de muitas das decisões que devem ser tomadas na ação educativa, tal como a disposição de materiais didáticos, a forma de condição específica dos grupos de alunos específicos, a regularização das aprendizagens e a construção da memória didática do grupo no tempo. Caso haja alguma razão nisso que venho dizendo, o que parece ser o objetivo da base da política curricular em gestão, assim como das formas estandartizadas de avaliação, é o desejo de controlar a diferença, de eliminar em cada sala de aula, em cada escola, a proliferação da diferença, da singularidade. Um controle que trata o outro como problema, em geral apresentado negativamente através de tabelas, quadros e rankings. Antigamente a Playboy tinha até o ranking pra gente. Agora não sei, a Playboy fechou. Com estatística, o outro pode ser representado como o avatar do mesmo, ou precisa tornar-se o avatar do mesmo. Todavia, em muitas salas de aula de nossas escolas, em muitas escolas, em muitas práticas curriculares, o outro não é ignorado, a singularidade não é esquecida, e importantes obras educacionais são feitas cotidianamente, de maneira despretensiosa, transformando o currículo em uma potência educativa. Certamente as professoras e os professores precisam prestar mais atenção a esse cotidiano que, muitas vezes, impede que a política se transforme em polícia do pensamento único. Desculpa a parte que ficou faltando, mas a gente conversa. Eu agradeço ao professor Jarbas e passo imediatamente a palavra para o professor Eduardo. Por favor. Vou ficar em pé, tá? Bom, eu vou agradecer o convite então, da coordenação, da professora Liliana, né, para poder conversar um pouquinho com vocês. E a gente não conversou antes, né, para acertar o que íamos falar e julgarmos, mas, de certa forma, acho que vai ficar bom. Porque, na verdade, eu não vou falar dessa base. Eu vou tentar falar da outra que deve, né, ser gestada muito proximamente, que é a da formação do professor. Como é que a gente pode, né, pensar sobre isso a partir de algumas considerações, ok? Claro que a questão da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica está embutido, obviamente, né, nessa digamos assim, discussão que deve surgir daqui para frente, ok? Bom, aqui só para localizar, para quem não conhece, as coisas que a gente faz normalmente, aqui na universidade, elas estão sediadas, né, nesse núcleo, e esse é o grupo, né, que já foi citado na apresentação pelo professor Irã, que eu coordeno junto com a professora Maria Elisa, tá certo? E que faz com que a gente possa desenvolver esses trabalhos. Aqui só para finalizar, são 3 temáticas em geral que a gente tem trabalhado, né? Processo formativo de professores, cultura e organização do ensino escolar, e o que mais recentemente nos preocupou, que são as políticas educacionais e as incidências delas, né, na educação escolar, particularmente nas redes, né, e nas escolas. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, tem algumas partes aqui. Essa primeira parte é falar um pouco sobre o trabalho docente, como é que a gente vê, né, o trabalho docente numa determinada perspectiva, né, sempre um recorte. Mas a gente parte dessa ideia, né, que quem aprende é o aprendente e não o professor que, né, consegue que ele aprenda. Então, se ele não quiser aprender, ele não aprende. Ninguém aprende aquilo que não está disponível para aprender, né? Pode parecer meio óbvio, mas o problema é que várias dessas políticas, dessas coisas que a gente tem, digamos assim, vivenciado de uma forma ou de outra, né, de um lado, de outro, uma posição ou outra, às vezes esquece isso, né? E já foi falado em vários momentos aqui no evento, né, em algumas mesas em particular, e chega nos absurdos que é você tentar regular, né, a aprendizagem
só pela ação de ensino, né? E pior, pagar o professor mais ou menos, porque o aluno aprendeu mais ou menos, que não é nem aprendizagem, está sendo medido ali, mas é aprendizagem, mas é o nível mais elementar de aprendizagem, que é a capacidade de memorizar e colocar o X no lugar certo, né? Então, se os alunos colocarem o X no lugar certo, né, compreende-se que, o que está completamente errado, furado, não tem baixa sustentação, que o professor fez um bom trabalho, né? Bom, nada contra os professores de cursinho, né? A gente precisa ganhar vida, como eu falo, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso que o professor de cursinho faz, né? Ele treina, né, regrinhas, treina, né, a capacidade de memorização para a pessoa chegar num determinado momento, né, sem poder chacoalhar muito a cabeça, se chacoalhar sair do lugar, né, ele vai direitinho para fazer aquela prova em que ele vai colocar o X no lugar certo, né? E o chacoalhar a cabeça pode parecer uma metáfora, mas às vezes não é, né? Porque depois de que acaba a prova, todo mundo vai beber bastante para queimar os neurônios para poder tirar aquilo, tá certo, da memorização, porque não vai servir para nada mesmo, né? Depois que passou e entrou, né? Qual é a utilidade da maior parte daquilo que a gente aprende em 14 anos agora, né? Ou eram 12, ou quantos foram para cada um, de escolaridade, né? Quando entra, por exemplo, na universidade. Só para falar daqueles que entram, que é uma parcela pequenininha. Mas enfim, então acho que a gente está ainda, né? E eu também me coloco aí, com uma certa dificuldade, uma falta de preparo, para, eu coloquei 3 níveis, não pode ser mais 32, depende de como a gente queira, né, parcelar isso, tomar consciência que a situação está posta, tomar consciência é uma aprendizagem também, não vou discutir isso agora, só lembrar. Depois tem um outro movimento que é disponibilizar-se, mobilizar-se para pensar sobre isso, planejar sobre aquilo que você tomou consciência, né? Pretensamente tomou consciência. E depois você tem que ter uma capacidade de operar sobre isso, né? Que eu estou colocando dessa forma. Dispor de um repertório de saberes, competências, né? Que alguns arrepiam quando vê esse nome, eu não arrepio, não tenho problema com ele, eu trato ele de uma outra forma, é só isso, necessários para poder fazer isso, ok? O que um professor deve saber fazer de maneira geral? Isso é uma simplificação, é claro. Ele deve saber problematizar situações de ensino. E o que é para ser ensinado? Aí toca um pouco na questão que o Jarbas colocou. O mundo inteiro está disponível para ser ensinado. O mundo está disponível. Só que o mundo não cabe na escola. Então a primeira capacidade desse, né, ensinante, e não é ele sozinho, também é o coletivo da escola, né, mas tem a parte individual dele, é saber, né, escolher as coisas que estão disponíveis, que é o mundo todo, tá certo? E aquelas que são mais pertinentes de serem ensinadas naquele momento. Portanto, ele tem que saber fazer isso. Olhar o local, a faixa etária, um conjunto de interesses reais, tá certo? Necessidades, que muitos textos falam disso, mas pouco a gente sabe como é que faz isso. Como é que eu vou levar em conta o interesse daquela turma? Como é que operacionaliza isso? Não é trivial, né? Então, isso é saber, né, ensinar, isso é saber fazer as escolhas para produzir uma ação de ensino que eventualmente vai redundar, que a gente espera, né, fazendo honestamente, bem feito, criticamente, o diabo a 4, que vai redundar na aprendizagem. Se vai redundar ou não, aí entra um monte de outros, né, fatores. Por isso que não pode fazer relação direta, pagar mais porque o aluno colocou o X no lugar certo. A natureza do trabalho docente também é importante lembrar, né? Eu discutia com os alunos na semana passada, não chegamos a fechar, aliás tem um aqui presente, né? Da graduação, o que é o trabalho do professor, né? Para ver também como é que a gente pode fazer, né, algumas tentativas de avaliar, né, o que ele fez, a qualidade, se é possível ou não. Bom, primeiro é um trabalho intelectual. Esse negócio não funciona aqui, né? Agora que eu tenho. Só funciona na tela do projetor, não funciona na televisão. E o produto desse trabalho, né? Então, não custa lembrar que é um produto imaterial, né? Que a gente pode falar disso de diversas formas. Eu coloquei algumas que estão aí pela literatura só para ajudar a gente a pensar. Podemos falar que ele auxilia a produção da existência humana, ele transforma o homem em ser humano, porque na verdade a gente nasce bicho, né? E se não tiver, né, toda uma ação cultural, continuaremos, né, só com, digamos assim, a herança biológica que a gente tem de fábrica. Humanização do homem, né? Desenvolver autonomia, emancipação ou empoderar, que é esse termo, né, que os estrangeiros pegaram do Paulo Freire e devolveram para nós, tá certo? Em termos estrangeiros, né? E por ter usado no original Paulo Freire, não precisava do empowerment, né? Mas tudo bem. E também formar valores, aí entra nas discussões éticas e morais, né? Mas enfim,
tem uma série de coisas aí, e nada disso fala especificamente de conteúdo conceitual de ensino. Não está falando se você vai ensinar subtração, se você vai ensinar reações químicas, se você vai ensinar, digamos assim, momentos históricos, tá certo, da humanidade, se você vai ensinar algum aspecto da geografia, não está dito. Porque tudo pode ser meio para o qual você, digamos assim, meio, ou melhor, um aporte, né, quer dizer, um bem cultural que você coloque a serviço para, de uma determinada forma, conseguir fazer o teu trabalho como docente, que é isso aqui. E é claro, as escolhas precisam ser afinadas pelo contexto, uma série de coisas. Resumidamente, função da escola, a gente podia dizer, é uma forma também, certamente tem outras, que na tradição era informar novidades, transmitir o conhecimento, né? Na época que o Chaves citou aí, né? Digamos assim, inícios, né, de um capitalismo, né, fabril, coisa assim, então tinha uma função, né, e a gente pode chamar de outra forma, né, contemporâneo, onde transmitir também continua tendo essa ideia, só que você não vai transmitir conhecimento propriamente, você vai transmitir cultura, você vai enculturar, que é um termo que também muitas vezes aparece e eu gosto, né? E na verdade você vai enculturar em culturas diversas, porque qualquer grande área do conhecimento tem a sua própria, né, forma de fazer, forma de ser, forma de acontecer, portanto é uma, né, pode-se dizer que é uma cultura histórica, cultura geográfica, cultura matemática, assim por diante. Pensando nas áreas de conhecimento que vão redundar em disciplinas escolares na nossa tradição. Eu, por exemplo, psicologia não vai para a escola, no Brasil. Economia não vai para a escola, no Brasil não vai, na França vai, tá? Política vai, não vai, depende, né? Quer dizer, não é propriamente um conteúdo que está permeando, enfim, ou não vai nunca, né? Porque se fosse, talvez a gente tivesse outra situação no país. Mas, enfim, então, de certa maneira, eu estou me referindo às disciplinas tradicionais, né? Mas todo o resto também poderia. A gente pode pensar assim, qual é a grande contribuição da educação escolar tradicional para um cara que quer fazer direito? Só para pensando nessa possibilidade de alguém que vai entrar na universidade, né? Qual que é a grande contribuição para o cara que quer fazer antropologia? Um cara que quer fazer paleontologia, esse aí talvez tenha um pouco mais, né? Psicologia, qual é a grande contribuição? Que discussões prepararam essa pessoa para poder pensar sobre isso? Nada, né? A escola está preparada para fazer o cara ser engenheiro, médico, nem advogado, porque muito pouco conhecimento é tratado desse ponto de vista, né? É muita matemática, muita física, muita química, muita biologia, o resto entra agora mais recentemente, de uma maneira muito tardia e de formas talvez preocupantes. Mas enfim, então resumindo, a gente tem que pensar o que é o conteúdo de ensino e a formação de quem ensina. A tradição nossa é centrar no campo conceitual, pior, é centrar em fatos, que é um pedacinho da parte conceitual. E, obviamente, a gente só pode esperar a memorização, que é o que tradicionalmente se faz. Um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali, tá certo? Mas continua sendo o grosso do trabalho ensinar a memorizar coisas. Tem que superar essa condição. Então, tecnicamente, isso aí está na literatura faz tempo, alguns não concordam com esses termos, eu sei, mas não importa, estou defendendo exatamente isso. A gente tem que pensar para além dos conteúdos conceituais. A gente tem que incluir e privilegiar procedimentos e atitudes. Porque o que sobra mesmo, né, depois de chacoalhar a cabeça, é se tem alguma formação, tá certo, um pouco mais ampla do que a parte conceitual de uma área do saber. Em termos de termos que vão aparecendo, esse é um que aparece bastante vinculado à escola, né? Ou seja, inclusão social. A gente tem cumprido, de certa maneira, algumas etapas aí, né, que países centrais já cumpriram faz muito tempo, mas a gente ainda está com dívidas, né? Enfim, a gente tem uma preocupação muitas vezes de colocar as crianças, os jovens, adolescentes na escola, o que é louvável, porém a gente tem se preocupado um pouco com mantê-los na escola e mantê-los aprendendo, né? Isso na universidade também, entra muita gente e pouca gente sai, ou pouca gente sai sabendo, inclusive, praticar sua profissão, vive as licenciaturas, né? Então eu digo de maneira não original, mas desta forma, ou seja, a gente tem alguns passos aí, né? Acesso, permanência e aprendizagem. O acesso a gente tem contemplado razoavelmente bem ao longo da história, vamos, né, contemplando. A permanência está ruim, né? O ensino médio, por exemplo, a taxa é altíssima, né, do pessoal que abandona, não interessa, e a aprendizagem daqueles que ficam é quase zero, ou seja, nada.
então é muito pouco, né, para 12 anos de escolaridade. Então, nós temos que colocar na lei que de 4 a 17 anos, a partir de 2017, todo mundo deverá ter o direito de, e agora pode reclamar. Porque antes não podia reclamar, só para o Papa, né, porque a Constituição de 88 era até o ensino fundamental. Agora já dá para reclamar se não tiver sala de ensino médio, mas o Ministério Público exige que tenha escola. Mas que escola? Para aprender o quê? Né? Então, tem que também olhar desse ponto de vista. Para encerrar essa primeira parte, dá para lembrar assim que a escola tem uma dupla tarefa, né? Tem um quê de instrução e tem a educação propriamente dita, ou seja, a educação escolar, né? Ou o educar ensinando, ele é particular dessa educação formal, diferente de outras práticas educativas disseminadas na sociedade, né? Nos âmbitos mais informais, né? Ou não formais, mas a educação formal tem essa característica. Então, socializar os alunos, transmitir o conhecimento no sentido da cultura. E lembrem, programas são apenas guias, certo? Então, talvez, realmente, a gente tenha que discutir outras coisas, talvez não com certeza, né? Para além dos programas, né? Para que eles não sejam o que nos determine, né? Seja, obviamente, uma parte da prescrição. Mas ele não se confunde com planejamento, né? A gente pensa a docência, agora falando sinteticamente aqui pelo grupo, né? Na perspectiva normalmente da ergonomia francesa, e aí temos 3 momentos em que a gente pode pensar, né, essa atividade profissional chamada docência, né? A instância, né, 3 instâncias, da tarefa, a da atividade e da ação, né? Então as coisas podem ser do ponto de vista analítico, a posteriori, e do ponto de vista também de preparação, que é importante para quem vai praticar saber, né, como que ele vai permear no seu trabalho, como o seu trabalho vai ser permeado por essas instâncias. E uma discussão que eu acho que precisa ainda avançar é essa, né? O que é o professor, né? Tem o professor especialista, tem o generalista, é o pedagogo, né? Pedagogia no Brasil é um curso, diferentemente dos países, então criou um problema, né? Que a gente não consegue se livrar dele, né? Porque também tem uma corporação muito forte que não deixa a gente se livrar, e aí eu, por exemplo, não posso me chamar de pedagogo. Vocês viram, né? No meu currículo, eu sou formado em física, entrei para a educação quase sempre, tenho uma pequena passagem para tentar produzir em física, mas desisti, vim para cá e aí estou atuando em educação o tempo todo. Mas eu não posso chamar de pedagogo, eu gostaria. Mas quando eu falo, se eu falar eu sou pedagogo, o que o pessoal vai achar? Que eu trabalho com criança pequena. Entendeu? E eu não me preparei para trabalhar com isso. Se eu me preparei bem ou mal, foi para trabalhar com criança grande. Tá certo? Então, é um problema, né? Quer dizer, confunde o curso com uma área do conhecimento. Mas enfim, coisas do Brasil, né? E aí a gente tem, eu sintetizo as contradições da educação escolar. Eu considero que a gente tem avanços bons em termos de resultados dos acadêmicos, né? Isso daí acho que até é inquestionável, apesar que tem muita bobagem escrita também. Tem avanços sinalizados expressos nas normativas legais, apesar disso não ser muito consensual, porque a gente acha que, né, está muito ruim. Eu acho que não, as legislações nossas elas são muito avançadas. É mais ou menos aquela coisa, as leis do Brasil são boas, mas elas não operam, né? Elas não pegam, então é um problema. A nossa LDB eu considero, mesmo por retalhamento que foi feito agora, nesses 20 anos, faz 20 anos, vai fazer 20 anos, né? Em dezembro, ainda ela é mais avançada que outros de países centrais, em que esse engessamento, inclusive curricular, é muito mais forte do que o que talvez venha a acontecer, como alertou o Jarbas, né? Porém, tem precariedade nas condições estruturais, organizações de trabalho, nas instituições de ensino e também nas condições de formação, que é onde eu quero tocar um pouquinho, certo? Normativas legais atuais, né? A gente tem a esquizofrenia mantida. Por quê? Antes a gente tinha aquelas 2 resoluções que eu coloquei em verde, e agora tem uma resolução mais ampla, né? Bem mal escrita, mas enfim, que substitui essas 2, né? Não que não tivesse problema aquelas 2, mas enfim. Só que a gente continua com as diretrizes de curso de graduação. Então esse movimento todo que vai ter que ser feito para tentar, né, recolocar, tentar atender, né, as demandas dessa nova resolução, naquilo que ela evidentemente mudou, né, alterou em relação àquelas 2, que são de menos de 20 anos aí, né, uns 15 anos, 2002, mas a gente tem as diretrizes de curso de graduação, né? Então as diretrizes são muito ruins. Do nosso ponto de vista, que já analisamos e trabalhamos sobre isso, elas são muito ruins. Tem uma que é melhorzinha, que deixa mais claro o que é o professor, que é da química, a da história, né? Posso comprar uma briga com o Irã, mas eu acho péssima, né? É uma das piores. A da biologia compete. Igual a da biologia, para vocês terem noção, para quem nunca leu o que era de ensino de biologia, ela tem 2 linhas falando de docente, certo? A diretriz do curso de graduação. Ela fala do bacharel,
Agora, quando um professor, quando um grupo, aqui na nossa universidade, por exemplo, em outra, vai preparar um curso de graduação em biologia, licenciatura, o que ele olha? Ele nem olhava aquelas duas muito, ele olhava a segunda, que era o que dizia das horas. Burocraticamente vamos dividir em horas. A primeira, que é conceitual, não olhava. E não vai continuar olhando isso aqui. Vai continuar não olhando essa 2 aí do ano passado. Porque ele olha a diretriz curricular do curso de graduação de biologia, né? Biologia. O pessoal de biologia veio visitar o núcleo aí, nessa coisa de primeira semana agora desse semestre, e inclusive perguntei como é que é. Ainda o curso de biologia nosso não tem entrada própria para docência. Eles entram para depois escolher o bacharel. Depois que eles catarem todo mundo e conseguir, né, chamar para os laboratórios dele para, né, alimentar peixe, para fazer não sei o que, tal, não sei o que, todo mundo é uma barata, né, para os mestrandos que vão, né, fazer a produção. Aí depois ele poderá decidir, depois que ele já foi doutrinado para achar que docência é uma porcaria. Aí ele poderá optar para ser docente. Depois disso ninguém mais quer, né? Aí fica difícil, né? Muito bem, não vou falar da história, não vou brigar aqui. Eu nem sei a posição de Deus, estou falando que a da história é mais ou menos semelhante, né? Ela também não assume muito a docência. A diretriz, né? Não estou falando nem do curso aqui, né? Mas enfim. De biologia eu sei mais de perto, né? E a da pedagogia, que criou outros probleminhas, né? Tardiamente ela saiu, e ela também conflita, é curioso, né? A da pedagogia, que é o único curso que diz efetivamente que a base é a docência, ela conflita ainda com as resoluções amplas, né? É uma loucura, só o Brasil. Aqui tem um detalhe que eu não acho de menos, eu preciso saber o que vai significar isso. Agora a diretriz é para profissionais do magistério da educação básica, não é mais professores. Então precisa ver conceitualmente lá pelo meio se não tem alguma filigrana lá que depois vai piorar a nossa vida, né? Mas tudo bem. Aqui uma definição, então, possível para um curso de licenciatura ficou grande, né? Não consegui diminuir. Toda vez que eu tento, né, não dá, porque eu acho que é assim mesmo, né? É tudo isso, né, mas é uma definição possível, outros terão outras, né? Isso pode parecer muito prescritivo, mas eu não sei fazer de outro jeito. Então a gente pensa num curso de licenciatura que é um curso para formar isso aí. O que é isso aí? Profissionais aptos, capazes de desenvolver práticas docentes tecnicamente eficazes, pode arrepiar uma parte da plateia, arrepia, né? Quando a gente fala tecnicamente eficaz, mas tem que ser eficaz, tem que levar efeito, né? Veja que eu não estou falando de eficiência, né? Que eu faço uma separação, mas ele tem que levar efeito a alguma coisa que ele pensa ser, né, a sua função. Enfim, que estejam embasados em pressupostos consistentes, teóricos e práticos, conceituais e metodológicos, então de natureza e de dimensões como estão aí, bem como pressupostos políticos, éticos e estéticos claros. Agora, todos têm que ser conscientemente verbalizáveis, o que a gente tem tido uma dificuldade. As pessoas saem do curso de graduação, muitas vezes já estão há algum tempo na profissão e não conseguem verbalizar qual que é a sua. Qual que é a sua? Você defende o quê? Qual que é a sua concepção de gente, de homem, de escola, de mundo, de aprendizagem? Não tem uma concepção de aprendizagem. Vai fazendo as coisas porque acha bonitinho. Entendeu? Porque viu, né, um manualzinho, seja na nova escola, seja na TV Futura, tá certo? Seja num livro didático, né? Porque está uma loucura. Ele tem que ter uma concepção de aprendizagem, senão não é um bom profissional, não será um bom profissional, qualquer que seja ela. Não precisa ser a minha, mas ele precisa defender algo para fazer um ensino de acordo com, né? Pelo menos é isso que eu acho que um profissional decente deve fazer. E ela tem que estar compromissada, essas práticas, social e culturalmente, e aí com algumas metas, né? Algumas, talvez, utopias, que sejam promoção da emancipação e autonomia dos sujeitos envolvidos, são nossos alunos, né? Eu vou ter alguns adjetivos ali para a cidadania que talvez não precisasse. E o que torna, né, o nosso fazer uma profissão, que ainda não é, né? Então tem um problema de caracterização, tem alguns que acham que já não precisa caracterizar mais, porque nós estamos agora num outro tipo de planeta, né? Mas eu acho que a gente não cumpriu a agenda da modernidade em 99% dos habitantes desse planeta, então não sei de que planeta a gente fala quando não precisa ter, né, uma caracterização dessa profissão, mas enfim. E eu digo que para pensar o caráter, a especificidade, a natureza dessa profissão, a gente tem uma base conceitual, que não é única, mas é uma base que já está bastante, digamos, disseminada, difundida e tem vertentes diferentes, o que permite inclusive a gente fazer algumas escolhas aí. E tudo isso atende ao rótulo de saberes docentes. As tipologias na literatura, fora aquelas que eu não sei se existem, bem, porque na China deve ter, né, alguma tipologia, né? Nos países asiáticos a gente não tem muito acesso, né?
e que a gente não lê na língua deles, mas deve ter. Então aquilo que chega para nós, claro, né, muita coisa escrita em francês, em espanhol e inglês, mas enfim, o que chega para nós e que a gente, né, interage, e coisas em português, a gente tem 9 registros que a gente contabilizou e tem estudado, né? O que tem de comum nesses 9 registros? A defesa e o domínio da matéria de ensino, que é meio óbvio, né? Isso daí qualquer daqueles colegas nossos chamados da área dura, né? Seja da área dura da história, ou da área dura da geografia, ou da física, ou da matemática, eles acham que isso é o que basta. Basta saber história para ensinar história. Basta saber matemática para ensinar matemática. Agora, sem saber matemática também não vai dar para ensinar matemática. Então vamos concordar que precisa dominar a matéria de ensino. E todas as tipologias dão conta disso, umas com mais ênfase, outras, né, com menos. A defesa da necessidade de articular um saber um conteúdo conceitual, que é a primeira parte, né, mas colocado a serviço do ensino, portanto ele já tem uma ideia de, vamos chamar, transposição, pegando um dos termos que existem por aí, e saber aspectos básicos orientadores do ensinar de modo geral. Então ele tem que saber a matéria de ensino e tem que saber ensinar essa matéria, que é um outro tipo de saber. E o reconhecimento, que é importante, né, mais recentemente, validação do processo de construção do conhecimento pela ação, que é uma profissão que, similar a outras e diferente de outras, ela tem essa característica muito forte, a nossa, né? Ou seja, a gente também constrói conhecimento bastante pela ação, né? Então, o saber chamado experiencial, como a gente vai ver numa das tipologias. Uma outra coisa importante que eu gosto de lembrar, até por causa da minha origem, porque eu não pensava assim em 76 quando eu saí da graduação, né? Então já sabe mais ou menos quantos anos eu tenho, né? Se eu saí em 76, é assim. A gente saía achando que a gente era da área de ciências da natureza, porque eu era formado em física. Doce ilusão, demorou, mas pelo menos meus alunos eu já falo, meus bolsistas eu falo isso já mais cedo, para não